Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu trago aí o resultado, daquele tratamento, daquela limpeza que eu fiz em relação ao LP que eu adquiri recentemente. Vou estar deixando o link aí no card para quem ainda não viu. Mas alguns dias atrás eu postei um vídeo aí de uma visita a um sebo, alguns sebos ali na região de São Paulo, da Sé. E no qual eu adquiri um LP por R$ 10, um LP do Survivor, que está bastante detonadinho, bastante precário e tal, se apresentava ali bastante sujo, com alguns risquinhos que eu não sabia ao certo se era superficial ainda ou não, mas ainda assim eu resolvi pegar, até para uma questão de experiência minha enquanto colecionador de LP, para poder tentar recuperar esse disco aqui. E eu vou estar apresentando para vocês hoje qual foi o procedimento que eu usei, e qual foi o resultado obtido aí através disso, mais algumas considerações aqui a respeito de algumas experiências que eu tenho adquirido, que eu tenho acumulado aí desde que eu comecei a adquirir discos de vinil também, Então vou estar dando algumas opiniões minhas aqui a respeito dessas experiências, dessas situações aí do dia a dia e desse aprendizado que a gente vai tendo aí conforme vai passando o tempo, e vai evoluindo, ficando mais esperto para alguns tipos de situação, Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não for inscrito no canal, aí deixa a sua inscrição, ative o sininho da notificação, porque aí o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo, assim como se você seguir a página no Instagram, que sempre está aparecendo aqui em cima, It's Only Rock and Roll YT, e aí você vai ficar por dentro das novidades e outros conteúdos do canal também. Lembrando que você pode ser um membro do canal aqui caso queira, sempre está passando aí em agradecimento a eles, e também deixar o seu like e o seu comentário, que é algo muito importante. Então, antes de adentrar ao assunto do vídeo, eu gostaria de parar um pouco nessa parte do comentário, Porque foi interessante que nesse vídeo que eu falo sobre a aquisição desse LP, eu descrevi o LP como precário, disse que ele estava em uma situação um tanto complicada, etc, Até fui bem cuidadoso no uso das palavras ali, até porque quem acompanha o canal aqui sabe que eu sempre adquiri itens usados, sempre gostei de encebos, Eu não tenho problema com marquinha de uso de tempo, nem nada. Então a última coisa que eu sou aqui, no ponto de vista da coleção, pelo menos, é fresco, Então pode me chamar de muita coisa, mas não disso. E aí, para minha surpresa, eu abro um comentário no qual um indivíduo lá está falando, que é uma frescura da minha parte descrever aqui esse LP como precário, que o LP na verdade estava perfeito, que essa geração é muito frescurenta, que não sei o que. Galera, isso aqui parece perfeito para vocês? Ó, inclusive tá rasgado embaixo, tá? Isso aqui era um detalhe que eu não vi quando eu passei, depois eu vou passar uma colinha aqui, Mas olha só, a capa cheia de ringware. É um LP totalmente audível, totalmente aceitável de se adquirir, Tá aqui o disco, depois eu vou mostrar ele mais detalhadamente para vocês. Agora, se o LP estivesse perfeito, estaria sendo vendido um LP do Survivor de época por R$ 10. Então você está pressupondo que o lojista que vendeu isso aqui para mim é burro. É isso mesmo que você está falando? Então eu sinceramente, quando eu recebo esse tipo de comentário, eu gosto muito da seção de comentários, sempre respondo todo mundo, acho muito bacana, já teve várias vezes que discordaram de mim aí, e a gente bateu um papo numa boa, algumas opiniões eu mudei devido a comentários de vocês, eu dei novas chances para bandas, etc. Mas de vez em quando aparecem algumas coisas que não dá para compreender muito bem, Parece que hoje em dia o indivíduo ele não importa o que você falou, o que importa é o que ele acha que você disse. O que ele acha que você quis dizer, o sentido que ele acha que teve, a intenção que ele acha que teve. Então é impressionante, Eu fiquei realmente surpreso com esse comentário e não tive nem, Se procurarem lá no vídeo, vocês vão ver que eu respondi ironicamente. Falei, não, na verdade o disco ele estava lacrado, Eu pensei que ninguém fosse perceber, então parabéns aí pra você que percebeu que o disco estava lacrado. Então, galera, é claro que o disco está precário, Isso daqui naquela classificação oficial mundial de LPs, pô, a capa rasgada embaixo, cheio de ringware, riscado, sujo, Passa longe de ser perfeito, passa longe de ser uma frescura, Ele mandou eu me libertar, Talvez por eu ser fresco, então liberte-se também da sua ignorância, Faça esse favor a você mesmo e aos outros, tá? Então, dito isso, vamos lá agora. Desculpem o desabafo aí, mas tem horas que é demais, cara? Uma coisa é ele poderia muito bem ter falado que era um exagero, que ele achava que não era bem assim, que LP de época é difícil encontrar em bom estado, que dava para recuperar, isso seria uma outra conversa, Mas quando o indivíduo vem com esse tipo de carteirada, ignorante, aí realmente o mínimo que a gente pode fazer é ser irônico, para não perder a compostura, para não perder a educação. Mas enfim, então eu peguei esse disco, antes de colocar para rodar, eu lavei. E aí eu empreguei aquele método básico de lavagem de LPs, Como vocês aí colecionadores já conhecem, eu não tenho nenhuma lavadora, nenhum produto mágico aqui especial. Então eu fui na boa e velha lavagem lá de água, Água corrente lá, passando uma água primeiro.
e depois detergente neutro com uma buchinha ali, o lado amarelo dela, e dei uma boa lavada nele, deixei lá ele secando no escorredor, né, secar naturalmente e tal, e depois coloquei ali para rodar para ver o resultado, que eu vou estar passando alguns trechos, alguns cortes aí dos vídeos que eu fiz dele no toca-discos. Então, o lado A, que é esse daqui, é o lado que está mais complicado, porque ele apresenta aqui claramente um risco, né? Não sei se dá para vocês verem claramente aí, ó. E não parece ser um risco tão superficial, né? E a sujeira, claro, saiu toda com a lavação. Agora, tem essas questões, né? Primeiramente que a bucha, por si só, ela não penetra aqui nos sulcos, né, do LP, nessas partes mais fundas onde vai a agulha, né? E também não tem o poder aí de fazer uma limpeza tão profunda, mas a poeira, tudo aquilo que era mais superficial foi tirado. Então coloquei para tocar o lado A, e aí ele começou a dar umas engasgadas, pequenos cortes na música, né? Na faixa número 1 do disco, e deu alguns cortes ali. A partir de um certo momento, a partir de uns 40, 50 segundos de música, ela normalizou, a faixa 1 passou normal. Depois a faixa 2, para minha surpresa, rodou normalmente. A faixa 2 se apresentou ali sem grandes defeitos, né? Praticamente ali imperceptível, um chiadinho ou outro, mas nada que comprometesse demais a audição. E aí já estava bastante contente, chegou na faixa 3, logo no início dela, começou a engasgar. A agulha prendeu em uma certa parte da faixa e não passou mais para frente, né? Então depois começou a engasgar, né? E a faixa 4 então sequer tocou, sequer conseguiu chegar até ela por conta dessa engasgada que ele deu na faixa 3. Logo a faixa 4, que é a minha música favorita desse disco e a minha música favorita do Survivor, que é Broken Promises. Infelizmente não funcionou. Então o lado 1 eu peguei, né, e falei, poxa, não tô tão otimista quanto o lado 2. Virei o LP, coloquei o lado 2 e escutei ele na íntegra. As 4 canções rodaram muito bem, tá? Então todas elas com o mínimo de chiado possível, praticamente não teve chiado em nenhum momento, sem engasgar, sem pular, sem enroscar a agulha, nem nada. Então o lado 2, né, conforme vocês podem ver aqui, ó, o lado B, né, ele não tem um risco, né, e está limpo, né. E aí eu até pensei comigo, bom, de repente, por ser a primeira vez, inclusive eu falei que um dos motivos que eu peguei esse LP aqui era para ter essa experiência, né, de fazer essa limpeza de disco, fazer essa lavagem de disco, que é algo que eu não havia feito ainda, com os discos que eu comprei todos novos, e os discos que eu ganhei de presente vieram em um bom estado de conservação, limpos, etc. Então eu acabei não fazendo esse procedimento. Então achei que seria interessante comprá-lo até para adquirir essa experiência. E eu lavei de fato com um certo receio, né? E eu falei, não, vou lavar de novo, agora vou dar uma esfregada melhor, vou ser mais insistente aqui, vamos ver o que acontece. E aí coloquei o lado 1 novamente, e só a lavagem não foi suficiente para tirar ali os defeitos, né, que estão presentes aqui no lado A desse disco. Então provavelmente o que eu estarei fazendo agora, seguindo o conselho lá do Sandro Vasconcelos, do canal Vinil na Parede, fazer o procedimento com cola, né? Cobrir aqui o disco com cola, não sei muito bem ao certo ainda, vou estudar melhor o assunto até para conseguir fazer bem esse procedimento, mas o lado 2 então está tocando perfeitamente, eu posso ouvi-lo aí a qualquer instante. O lado 1 ou lado A do disco aí vai passar por esse procedimento com a cola, tá? E aí depois que eu fizer esse procedimento eu retorno aqui e digo para vocês se realmente resolveu o problema ou não, porque esse método vai aplicar uma limpeza mais profunda aí, né, e provavelmente tentando alcançar aí os problemas aqui, a raiz dos problemas que fazem com que o disco não toque bem aqui no lado 1. Né? Então, caso ele venha a funcionar bem, caso esse procedimento seja suficiente para salvar o disco por completo, aí eu também vou fazer mais para frente, mandar fazer uma capa nova para ele aqui, né? Vou ficar um tempo com essa daqui, né? Mas quando tiver de boa, até eu juntar outras capas para fazer aí, eu vou seguir o conselho dos colegas aí como o Sandro, como o Rodrigo lá do canal Rock Disc 777, né? Que fizeram algumas discas com o Sidney, e vou estar pedindo para ele fazer uma também, até para testar esse serviço de restauração e tal. Caso não funcione e de fato só o lado 2 toque bem, eu vou ficar com o LP normalmente, quando der vontade de escutar eu escuto aqui o lado 2 dele, mas aí eu mantenho essa capa mesmo da maneira como está, né? Até porque seria meio que meio LP na coleção. Mas acho que vale muito pela experiência, né? Eu tinha um certo receio de lavar o disco, né? Parecia um bicho de 7 cabeças. Mas conforme a gente vai aplicando aí os métodos, a gente vê que é bem mais tranquilo, né? No começo eu tive lá um problema com a agulha, não sabia que tinha que higienizar tão constantemente, como que fazia isso. E aí algumas pessoas, como o Cláudio lá do Ilha do Rock, o Sandro, enfim, me deram alguns toques aí
para poder fazer isso, e a gente vai aprendendo, né, nesse colecionismo de LP aí, né, e vai agregando experiências para nós. Eu acho que foi interessante, acho que valeu sim os 10 reais que eu paguei nisso daqui, né, ainda na pior das hipóteses, então eu escuto o lado 2 dele, mas vai servindo aí para eu conseguir adquirir essas experiências com lavagem de disco, com outros métodos como a cola que eu vou empregar também, e trazer para vocês aqui no canal. De repente alguém se encontra como eu no começo de uma coleção de LPs ou está interessado em iniciar nisso daí, né? Eu acho que fica interessante também como informação para essas pessoas, ou até mesmo quem já é mais experiente, mais antigo, aí de ter mais uma história, né? Uma experiência aí para acompanhar, né? A saga dessa LP aqui, se a gente vai conseguir deixá-lo 100%, pelo menos do ponto de vista sonoro, ou não, né? Por enquanto o resultado foi até acima do esperado, de acordo com o estado que ele se encontrava, tá? Vou estar deixando alguns trechos aí, né? Primeiramente com o lado 1, dando os problemas, e depois o lado 2, alguns trechos dele rodando perfeitamente para encerrar esse vídeo aí. Galera, chegou a hora de ver se funciona, hein? Vamos lá. Tá dando uma fritadinha aqui de leve, é bem de leve mesmo. Vamos ver se ele mantém assim até o fim. Já já eu volto. Ih, deu uma pulada. And in the night the silence speaks to me. It's a singing of the sound when it's coming from the heart. All the people singing along. It's a man behind the music. It's a singing of the sound. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Então a saga aqui desse disco do Survivor, descasso, tá? Recomendadíssimo, um clássico do AOR aí, que é o Vital Signs, né? Infelizmente a melhor música do disco, foi a única que eu não consegui ouvir, nenhum pedacinho, que foi a Broken Promises, mas a gente vai tentar aí mais um esforço para tentar recuperar esse LP aqui. De qualquer forma, valeu até agora a experiência, né? E aí relatem também nos comentários, né? Se vocês já tiveram algum tipo de experiência de recuperar um vinil, o que vocês fizeram, se tem outros métodos que podem funcionar ou não. E acho que a gente vai agregando valores aí para a comunidade de colecionadores, de pessoas que consomem a mídia física. Então, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Lembre-se de deixar o like, a inscrição caso ainda não esteja inscrito, seguir a nossa página no Instagram. Até a próxima.